Eu sou o Babaca. Olá a todos. Sou francês, então peço desculpas se algumas coisas não ficarem muito claras. Meu nome é Tom, tenho 20 anos, sou francês, mas cresci na África, com uma educação um pouco diferente da que é dada na França. No meu segundo ano de escola de negócios, tivemos que fazer um estágio no exterior. Sou muito próximo de uma amiga marroquina, Rose, de 21 anos, com quem passo muito tempo. Outra garota, Ana, de 23 anos, nascida na França, também é amiga de Rose, mas a relação entre elas não é tão forte. Nosso estágio acontece na empresa da família de Rose, no Marrocos. Moramos com o pai dela e trabalhamos com a irmã, que é nossa tutora. O pai de Rose paga nossa alimentação, acomodação e até nossos passeios. Ana começou o estágio 2 semanas antes de mim. Quando cheguei, ela me contou que estava tendo conversas pessoais com o pai de Rose, inclusive sobre sua vida sexual. Rose achou isso muito desrespeitoso, principalmente porque Ana queria levar o namorado, que conhecia há apenas 1 semana, para ficar hospedado com o pai de Rose sem contar nada para Rose. Eu tentei acalmar a situação. Na minha visão, Ana se comporta de forma desrespeitosa em várias situações. No trabalho, os funcionários costumam comprar café da manhã para ela, de 3 a 5 vezes por semana, mas ela nunca traz nada em retribuição. Eu, por exemplo, às vezes compro doces como agradecimento. Tatuagem. Em um país muçulmano, tatuagens são mal vistas. Rose havia alertado Ana, mas ela insiste em exibir uma tatuagem grande no ombro, usando camisas de manga curta, quando poderia usar manga longa para esconder. Mentiras. Disse ao pai de Rose que Rose conhecia e aceitava o seu novo namorado, o que é falso. Afirmou esconder as tatuagens e evitar unhas chamativas, mas aparece no trabalho com unhas pretas e longas, algo mal visto até na França e ainda mais no Marrocos. Falta de cuidado material. Bate a porta do carro do pai de Rose com força, mesmo após ele reclamar. O dinheiro virou um ponto delicado. Na minha opinião, todos deveriam dividir os gastos de forma justa, cada um conforme suas condições. Ana não paga nada há 2 meses, nem pequenas quantias. Alguns exemplos. Vai às compras com notas grandes, 200 dirhams, 20 euros, para produtos de 5 dirhams, sabendo que o pai de Rose vai pagar. Em uma das compras, usou apenas o dinheiro do pai de Rose para tudo, enquanto eu gastei meu próprio dinheiro em doces importados e frutas. Finge querer pagar, na frente do pai de Rose, mas nunca insiste. Até comentou ao telefone que economiza aqui porque não gasta nada. Ao lado da casa onde moramos há uma mesquita, e a chamada para oração acontece 5 vezes por dia. Ana sempre demonstra irritação quando escuta, inclusive na frente do pai de Rose, deixando claro que é insuportável para ela. Para mim, isso é inaceitável, já que faz parte dos costumes do país que a recebe, e além disso, trata-se de uma prática religiosa que merece respeito. Comparo isso a alguém que vai para a África e reclama da quantidade de pessoas negras nas ruas. Sou alguém que não tem muitas camisas, e em certo momento todas estavam sujas, então precisei usar um terno com camiseta branca por baixo, para não parecer que estava sem camisa. Contei isso para Ana no dia anterior, e ela respondeu que não tinha problema se 1 vez por semana eu não fosse ao trabalho vestido adequadamente, especialmente se houvesse um motivo válido. Eu concordei, porque teria que fazer de qualquer jeito, mas então ela disse que perto do fim do estágio, não iria mais se vestir direito para o trabalho. Chocado, perguntei por quê. Ela respondeu que seria simplesmente por preguiça. No trabalho, Ana geralmente não faz nada. A irmã de Rose é muito ocupada e não tem muito tempo para nos supervisionar, o que é compreensível. No entanto, há 1 mês e meio, Ana não faz absolutamente nada. Fica no computador, lendo ou navegando, mas não trabalha. Eu também tive momentos sem tarefas, mas usei esse tempo para trabalhar de casa. Considero que, como nosso horário oficial é de 9 às 13 horas, devemos complementar o trabalho em casa. Assim, consegui produzir bastante coisa. Ana não faz nada em casa. Em 2 ou 3 semanas, ela só completou uma tarefa: pesquisar sobre a empresa. Eu consegui fazer isso em 3 dias úteis. Não digo que ela não seja incapaz, mas isso mostra falta de vontade. É verdade que não temos tantas tarefas assim, mas sempre existem possibilidades de pesquisa ou de agregar algo para a empresa. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa de mercado em potencial, mesmo que talvez a supervisora nunca leia. Pelo menos foi algo útil, coisa que Ana não fez. O que realmente me fez perder a paciência foi uma situação no trabalho. Eu estava sentado à esquerda e ela à direita, então não podíamos ver naturalmente as telas um do outro. Para isso era preciso se inclinar. Durante um único dia, 4 horas de trabalho, Ana se inclinou pelo menos 20 vezes para olhar minha tela, fazendo comentários como "Tá ganhando?", porque eu fazia pequenas pausas jogando um joguinho no navegador. Achei isso extremamente desrespeitoso, ainda mais porque já estava irritado com várias atitudes dela. Antes de sair, ela olhou para minha tela mais uma vez. Então eu disse: "Tá bom, Ana, vamos fazer o seguinte. Da próxima vez que você olhar para minha tela, eu vou rachar o seu crânio." Sei que a minha reação foi desproporcional, mas acredito que, se ela não percebe que isso é falta de respeito, existe um problema.
Numa quinta-feira em que não fomos trabalhar, Ana recebeu a notícia de que o cachorro dela havia sido sacrificado. Ela voltou imediatamente para a França, mas sem dizer quando voltaria. Na prática, ficou mais de uma semana, de quinta a quinta. Mas, em vez de ficar com a família, passou esse tempo no apartamento do namorado. Notei alguns detalhes que me pareceram estranhos. Entre receber a notícia e ir para o aeroporto, passou apenas 45 a 60 minutos. Mesmo assim, teve tempo de levar o videogame Switch completo, com dock e tudo para ligar numa TV. Pensei, ela realmente achou que ia jogar Mario logo depois dessa notícia? O pior, não contou nada para Rose sobre a sua partida. Rose só descobriu no domingo. E por mim, na minha visão, isso é incoerente. Já perdi animais de estimação, 2 no mesmo ano, e sei como é difícil. Mas jamais teria faltado tanto às minhas obrigações por isso, ainda mais escondendo da amiga que nos recebeu. Outras atitudes dela me parecem bastante incoerentes. Foi oferecido leite para ela e Ana respondeu que não gostava de nada derivado de leite, mas depois comprou queijo para si mesma. Muitas vezes interrompe as pessoas, não deixando que terminem de falar. O pai de Rose comentou que nenhum pai gostaria que o filho fosse homossexual, porque isso exporia a criança a mais sofrimento, rejeição e julgamentos sociais. Eu não sou contra a comunidade LGBT, mas entendi o comentário dele como uma visão de pai preocupado. Ana reagiu de forma brusca, dizendo que era vergonhoso pensar assim, e até citou pais homossexuais. Para mim, essa reação mostra a falta de respeito, ainda mais porque 2 dias antes, ela mesma havia dito que cada um tem sua própria verdade e devemos respeitar isso. Ou seja, ela exige respeito para as opiniões dela, mas não respeita as dos outros. Durante as conversas, Ana costuma levantar a voz sem tentar entender os argumentos alheios, inclusive os do pai de Rose, rejeitando pontos de vista diferentes. Desde o retorno dela da França, decidi não falar mais com Ana, para evitar brigas, principalmente diante do pai de Rose, por respeito à família. No entanto, ela não parece entender e começou a fazer birra. As interações ficaram tensas. Num fim de semana, em outra casa da família, tínhamos amêndoas frescas, mas não tínhamos utensílio para abri-las. O pai de Rose me deu um pilão, e eu tentei quebrar as amêndoas batendo bem devagar. Ana me disse 2 vezes para apenas pressionar. Eu respondi rispidamente: "Se você é tão esperta, faça você mesma." Ela tentou e não conseguiu também. Outro exemplo? Fomos às compras e ela pegou um leite do tipo Iop, bebida láctea. Eu a confrontei, lembrando que ela dizia não gostar de nada de leite. Ela respondeu que não tem o mesmo gosto. Eu retruquei: "Então deve ser o mesmo com queijo que você comprou." Ela se irritou e bateu com os punhos na mesa. Por respeito ao pai de Rose, não reagi, mas se estivéssemos sozinhos, eu teria partido para a agressão, porque odeio ameaças. Durante esse período, o pai de Rose nos disse que não era obrigatório ir ao escritório, já que trabalhávamos principalmente no computador e poderíamos fazer isso de casa. Resumindo, em 2 meses eu faltei 4 dias. 2 dias para resolver meu visto, 1 dia porque não conseguia acordar, 1 dia por problema de saúde, tinha dormido apenas 1 hora. Mesmo assim, nos dias seguintes eu fui, para cumprir minhas obrigações. Ana faltou. 2 dias para o visto, como eu. 1 semana por causa do cachorro, 4 dias após a fala do pai de Rose, quando disse que não era obrigatório, ou seja, em 2 meses, Ana faltou cerca de 2 semanas inteiras. Na minha opinião, isso é extremamente desrespeitoso, já que ela não trabalha quando está presente e ainda não aparece no escritório. Certa vez, eu e a irmã de Rose discutimos um módulo a ser implementado numa empresa. Fiz até uma apresentação em PowerPoint para organizar as ideias. Explicamos o projeto passo a passo durante meia hora. No fim, a irmã de Rose perguntou a Ana o que ela achava. A resposta dela: "Não sei, não entendi nada." E voltou à sua leitura. Ela poderia ter feito perguntas, pedido PowerPoint ou mostrado interesse, mas preferiu reclamar que não tinha nada para fazer. Mais uma vez, para mim foi pura má vontade e falta de respeito. 2 dias atrás, às 11 horas da manhã, estávamos na cozinha. Eu tinha acabado de acordar, perdi o alarme. Ela também não tinha ido trabalhar. Começamos uma conversa. Ana: "O que está acontecendo?" Eu: "Como assim?" "Não entendo, desligo minha música." Ela: "Não sei, você não fala comigo, nem olha pra mim." Eu: "Se eu falar com você, vou me irritar." Ela: "Ótimo, eu também vou me irritar, então diga logo." Eu: "Não me enche o saco logo de manhã." Ela: "Só me explica." Eu: "Não agora." Ela: "Se tem um problema, como vou resolver sem saber?" Eu: "Tem coisas que são óbvias e não precisam ser ditas. Você tem um problema de respeito." Ela: "Quando vai me dizer?" Eu: "Talvez um dia." Ela então foi para a cozinha e logo depois enviou uma mensagem para Rose. Pouco depois da nossa discussão, Ana mandou mensagem para Rose dizendo que não aguentava mais a situação e que não queria ficar perto de mim. Rose respondeu que nós 2 tínhamos de tomar jeito porque estávamos em estágio profissional e que o importante era não prejudicar a empresa. Ana respondeu que só precisava de um pouco de respeito. Achei curioso, já que, desde o começo, o problema maior era justamente a falta de respeito dela comigo e com os outros. Mais tarde, o pai de Rose me chamou para conversar. Ele me disse que tinha notado minha irritação, mas também sabia que eu estava fazendo o meu trabalho direito e não queria me prejudicar.
Comentei que Ana não fazia nada, faltava constantemente e ainda criava atritos. Ele balançou a cabeça e concordou que já tinha percebido isso. Disse para eu ter calma e não me rebaixar, porque no fim, a verdade sempre aparece. Depois disso, fiquei pensando. Eu nunca exigi que Ana fosse perfeita, mas sim que houvesse respeito. Respeito significa não invadir a tela do outro, não gritar, não faltar sem avisar, não comprar queijo depois de dizer que odeia leite, não ignorar apresentações de trabalho, não mentir para Rose. Se eu errei foi por ter reagido de forma dura em certos momentos, como quando ameacei quebrar o crânio dela se continuasse olhando minha tela. Admito que exagerei. Mas ao mesmo tempo, se alguém não entende os limites básicos de respeito, como esperar uma convivência saudável? Hoje a convivência segue fria. Eu evito falar com Ana. Ela finge que o problema sou eu. No trabalho não faz nada. Rose e a família já perceberam a situação, mas preferem não intervir muito para não criar ainda mais atrito. No fundo, sinto que estou sendo visto como o vilão, só porque sou mais direto, enquanto Ana tenta se passar por vítima. Mas se analisarmos objetivamente, ela falta ao trabalho, não cumpre tarefas, desrespeita pessoas e ainda se contradiz em tudo. Então me pergunto, será que realmente sou o vilão da história? Se errei em algo foi por ter reagido de forma dura em certos momentos, como quando ameacei quebrar o crânio dela se continuasse olhando minha tela. Admito que exagerei. Mas, ao mesmo tempo, se alguém não entende os limites básicos de respeito, como esperar uma convivência saudável? Hoje a convivência segue fria. Eu evito falar com ela. Ela finge que o problema sou eu. No trabalho não faz nada. Rose e a família já perceberam a situação, mas preferem não intervir muito para não criar ainda mais atrito. No fundo, sinto que estou sendo visto como o vilão, só porque sou mais direto, enquanto Ana tenta se passar por vítima. Mas, se analisarmos objetivamente, ela falta ao trabalho, não cumpre tarefas, desrespeita pessoas e ainda se contradiz em tudo. Então eu me pergunto, será que realmente sou o vilão da história? Se errei em algo foi por ter reagido de forma dura em certos momentos, como quando ameacei quebrar o crânio dela se continuasse olhando minha tela. Admito que exagerei, mas ao mesmo tempo, se alguém não entende os limites básicos de respeito, como esperar uma convivência saudável? No fim das contas, talvez eu não seja o vilão, só o único que teve coragem de dizer em voz alta o que todos já perceberam. Para você, eu sou o vilão? Deixe nos comentários e não esqueça de seguir para mais histórias completas.